Olá, eu sou Gilvândia Moreira, presidente do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário Debate. E hoje a gente vai fazer a avaliação da nossa campanha salarial. Nós entregamos a pauta no dia 1º de agosto. Começamos um processo de negociação toda semana, com 2 rodadas de negociação por semana. E aí, as rodadas de negociação não chegaram a um acordo. Há uma proposta que os bancários gostassem, que o comando aprovasse, enfim. Então, essas assembleias rejeitaram a proposta e nós entramos em greve. Passamos 9 dias de greve e aí saímos com a proposta que foi aprovada pelos bancários no Brasil inteiro. E a gente está aqui hoje para fazer a avaliação dessa campanha com as pessoas que construíram essa greve aqui em São Paulo, né? Na nossa base, que é São Paulo, Osasco e toda aquela região. São 17 municípios ao todo, que são os coordenadores de regionais, né? As pessoas que estão lá responsáveis por organizar a greve, que sabem das dificuldades, que sabem como é que foi a participação, que vão contar para vocês um pouco como é que funciona a organização da greve numa base que tem 138 mil bancários. Mas antes da gente conversar com os coordenadores, e a gente vai começar hoje com 3 blocos, e cada bloco vai ter um conjunto de coordenadores. A gente tem aqui o Marcelo Peixoto, que é bancário do Bradesco, e está representando aqui a regional Osasco, que pega Osasco, Barueri, Carapicuíba, todos aqueles municípios. E tem a Márcia Basqueira, que é bancária do Itaú, ambos são dirigentes aqui do sindicato, e também a Márcia coordenou a greve na Regional Norte, aliás, regionais que foram muito bem na greve. Boa noite, e daqui a pouco a gente conversa, mas antes a gente vai ver aqui um vídeo. O Comando Nacional e a FENABAN assinaram nesta terça-feira, 2 de outubro, a CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, que completa 20 anos com validade nacional. Os bancários agregaram ao acordo mais um ano de aumento real, além de valorização nos tickets e avanços em relação à segurança, saúde e igualdade de oportunidades. Para chegar a esse resultado, a organização dos trabalhadores na luta começou bem antes. O pontapé foi dado em junho, com a consulta aos bancários, para apontar as reivindicações prioritárias. Em julho, nas conferências estaduais e nacional, foi definida a pauta entregue no dia 1º de agosto, pelo Comando Nacional dos Bancários, a FENABAN. No mesmo dia foi lançada a campanha Chega de Truque Banqueiro, que se espalhou pelas ruas e locais de trabalho. Após 9 rodadas de negociação, uma proposta de apenas 0,58% de aumento real levou a categoria a cruzar os braços. A greve, iniciada em 18 de setembro em todo o país, cresceu e se manteve forte, mesmo com os bancos tentando impedir o movimento por meio de esquemas de contingenciamento. A greve atingiu seu pico com participação de 35 mil bancários só em São Paulo, Osasco e região. Pararam centros administrativos e agências dos principais bancos. Após 9 dias de greve, trabalhadores de instituições privadas e do Banco do Brasil aprovaram a proposta. Um dia depois, 27 de setembro, os empregados da Caixa seguiram a decisão e voltaram ao trabalho. Bom, vocês viram aí alguns momentos breves, né, da nossa campanha e viram também que o acordo foi assinado ontem. Nós assinamos um acordo, daqui até 10 dias úteis, né, até 10 dias, aliás, desculpa, 10 dias, os bancários vão receber a antecipação da PLR. Como eu disse, a gente vai conversar um pouco sobre a campanha, fazer um balanço e ver como é que ela funciona na prática, a organização da greve, toda a estrutura que tem para que a greve aconteça. E a gente tem aqui os coordenadores das regionais, pessoal que estava nas regionais organizando a greve, que vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Marcelo Peixoto, representando a Regional Osasco, e a Márcia Basqueira, representando a Regional Norte. Marcelo, fala assim um pouco para a gente. A Regional Osasco ela é diferente das outras porque ela tem lá 16 municípios. Tem Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Cotia, enfim, todos esses municípios. Como é fazer a greve lá em Osasco? Como é que fazer a greve, né? Como é que vocês fazem acontecer nesses municípios todos? A greve lá na região, nós somos Osasco mais 16 municípios. A gente começa centralizado para Osasco, depois a gente vai expandindo conforme a demanda dos bancários que vem pedindo para a gente ir na agência para ajudar
e os bancários alguns bancários militantes que ajudam a gente na organização da greve nas cidades. Isso, você falou uma coisa importante, você falou que a greve vai expandindo conforme as pessoas vão pedindo ao sindicato para ir ao local, levar faixas, né? Enfim, e as agências. Isso daí, a gente tem assim, muito mais gente pedindo do que os locais onde a gente consegue chegar. Fala um pouquinho disso, Márcia, lá na Regional Norte, como é que é? Vocês conseguiram dar conta de todas as demandas? Porque o que a gente recebe de ligação aqui na Secretaria-Geral também é um número muito grande de bancários e a gente orienta a procurar o coordenador na regional, mas a gente diz para eles que eles têm que ajudar para outros locais para poder a regional conseguir chegar lá. Como é que foi isso na Norte? Na Regional Teve uma Norte, boa participação? Eu particularmente, por ser o meu primeiro ano como coordenadora, foi um ano, não vou dizer fácil, porque diferente do que todo mundo pensa, greve nunca é fácil. Como disse lá o nobre Lula, greve é guerra. E aí, para nós lá na Regional Norte, ficava muito assim, o pessoal ligando, e nós tínhamos lá o motorista, né? Nós fizemos, e até o motorista nos ajudou, e muitas vezes o bancário ligava, levar as faixas para os locais? Eu preciso que leve uma faixa, que coloque. Então nós disponibilizávamos esse motorista para que ele levasse as faixas para os locais de trabalho, que muitas vezes já estavam fechados. Era só colocar para dar visibilidade, até para o cliente entender que aquele local estava fechado, mas que a greve já estava acontecendo. Então era essa logística que nós usávamos. Sabe que antigamente os bancos, quando a gente retomou esse período que os bancários começaram a fazer a greve, os bancos retiravam, não sei se o Marcelo Peixoto talvez lembre disso, né? Eles retiravam os adesivos de greve. A gente colava no primeiro dia, aí eles à noite iam lá, retiravam, aí no segundo dia a gente ia lá, colava de novo, os militantes iam lá e colavam, os bancários iam lá e colavam, e aí os bancos vinham de novo e retiravam. Isso ficou mais de um ano eles fazendo isso, até que eles desistiram e deixaram de retirar os adesivos até que a greve termine. Isso, como é que está hoje? Eles deixam, porque a gente passa pela cidade e vai vendo bastante o visual da greve, né? Eu acho que depende do banco e do nicho que aquele banco atende. Lá na Regional Norte, o que nós percebemos é o seguinte, determinados bancos ficavam com a faixa, tudo tranquilo. Mas um banco que fazia um atendimento mais segmentado, para um cliente mais elitizado, de fato, de noite eles passavam, limpavam tudo e no outro dia nós tínhamos que voltar e colocar naqueles locais específicos, que são segmentados para os clientes que tinham uma renda maior. Em Osasco, o pessoal em Osasco, tira ou deixa? Não, está deixando. De uns anos para cá não mexe. Continua, só tira mesmo depois que eu lembro que às vezes isso deixava os bancários mais irritados. Falava, o banco está tirando o nosso adesivo, nossa faixa, a faixa não é do banco, a faixa é da categoria. E aí o pessoal ia lá e colava mais faixa ainda. Quer dizer, às vezes até... bem mais, né? Bem mais, né? Eu acho que é por isso que os bancos pararam de retirar. Mas é interessante, faz parte aí da greve, né? A gente colocou vans em todas as regionais, para que os bancários, militantes, marcassem ponto de encontro, saíssem para fazer a greve acontecer. Tanto que hoje a gente estava fazendo os pagamentos aí, e a empresa que nós contratamos para van, nós pagamos quase R$100 mil só de vans nesses 9 dias de greve. Porque tinha em todas as regionais, assim, como é que foi a estrutura para a greve acontecer nessas regionais, aí na Norte e em Osasco? Deu conta de tudo? Em Osasco deu conta, assim, alguns militantes pegavam algumas vans para visitar algumas cidades que tinham alguns bancos que queriam parar. Lá em especial que são vários municípios, que são vários municípios, né? São Mais 16 distantes. municípios e são distantes, não são muito próximos da regional. Mas deu conta, teve faixa, teve adesivo, teve todo o material que necessitou. E qual que é a avaliação dos bancários, qual a recepção dos bancários em relação ao acordo, qual a avaliação deles depois que a Assembleia aprovou a proposta? Qual a avaliação deles do acordo desse ano? Lá na Regional Norte, assim, hoje nós saímos para distribuir as folhas e teve até lá uma dirigente que ela entrou lá numa parte, num determinado banco que, e você entra e eles fazem uma festa, porque a greve, apesar de estarmos ali todo santo dia, mas parece que aproxima mais. Aproxima porque nós vivenciamos a situação de desgaste emocional dos bancários, das metas abusivas. E quando eles nos chamavam, particularmente na Regional Norte, nós não temos concentração.
Então, são só agências. E não que não temos a Marambaia, também parou, que parou, 90% nos ajudou, saiu com a gente ajudando a fechar banco. Foi uma concentração de grande valia para a regional, porque nós, dentro do diálogo com a categoria, eles pararam praticamente 90%, 95%. Mas a regional norte, tirando a Marambaia, ela é composta por agências. E aí nós tiramos a estratégia de tentar, dentro dos 8 dias de greve, 9 dias de greve, alcançar todos os locais. E isso eu te digo com certeza que foram praticamente 95% das agências da Regional Norte nós conseguimos atingir. Isso é legal, porque o bancário se sente contemplado. Ele estava tão exausto da cobrança ou de mostrar a indignação. Como é que eu mostro a minha indignação para o banqueiro? A participação na greve é também isso, né? Mostrar a insatisfação com as condições de trabalho, lutar para melhorar isso, né? Eu acho e eles fizeram isso. E aí, quando nós voltamos depois do movimento de greve, é uma satisfação dizer quando que vai vir tal pagamento, seja PCR no caso do Itaú, seja mesmo ontem que foi assinado o acordo e que as datas começam a sair, eles ficam de fato contemplados e muito satisfeitos. Nem Osasco. Em Osasco não é muito diferente do que a Márcia falou. O pessoal gostou da proposta, acha que foi válido a luta que foi feita nesses dias. E assim, como lá a gente começa em Osasco, vai expandindo, tem algum lugar que nós chegamos pelos últimos dias, né? O pessoal da Cidade de Deus pergunta, por que não parou a Cidade de Deus? Então, explica aí pro o problema pessoal. nosso da Cidade de Deus é que assim, nós temos 13 entradas na Cidade de Deus. 13 portões, 13 que é um muro grande, né? E são 11 prédios. E assim, não tem como você deslocar todos os militantes para a Cidade de Deus. Se parar a Cidade de Deus, não vai parar as agências dos municípios. Não tem ninguém para ir. Não teria. E é importante, aliás, pode sim, né? Se os bancários fizerem isso com uma pessoa do sindicato, só da porta, organizando, levando a faixa, o material, tudo isso é disponibilizado, mas as pessoas têm que entender que greve é participação, não é o sindicato quem faz, são os trabalhadores que fazem. E é importante também, a greve tem estratégia, é importante em dado momento você dar visual, em dado momento você ter mais gente. Então, foram vários prédios do Bradesco que participaram da greve, bancários que participaram da greve, mas não deu tempo de chegar na Cidade de Deus, né? A campanha resolveu antes. Mas é importante as pessoas saberem que quando o sindicato for até lá, as pessoas têm que participar, têm que contribuir. Bom, meninos, a gente está encerrando aqui o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai voltar já com a coordenadora da Regional Leste, o coordenador da Regional Sul, que está representando aqui a Regional Sul, e também o coordenador da Regional Oeste. Então, no próximo bloco, a gente volta e continua conversando desses desafios de como é organizar a campanha dos bancários com uma base de 138 mil trabalhadores. Em 2012, os bancários têm um motivo a mais para se orgulhar. A Convenção Coletiva de Trabalho completa 20 anos, com importantes conquistas para a categoria, como participação nos lucros e resultados, vale-refeição e vale-alimentação com a 13ª sexta, jornada de trabalho de 6 horas, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche e instrumento de prevenção e combate ao assédio moral. Vale lembrar que esta é a única categoria de trabalhadores que possui uma campanha nacional unificada. O que não podemos esquecer é que tudo isso foi conquistado através de luta, organização e poder de mobilização, fatores que credenciam este sindicato de bancários como o maior da América Latina. No mês de outubro foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho, encerrando a Campanha Nacional dos Bancários 2012, onde foram conquistados, além de salários e PLR maior, avanços em saúde, segurança e igualdade de oportunidades. Para garantir e ampliar as conquistas, não existe segredo. É preciso da sua participação, pois essa luta é de todos. Campanha Nacional dos Bancários 2012. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Estamos de volta no Momento Bancário e Debate e agora para conversar com o coordenador da Regional Oeste, o companheiro Maico, que é bancário do Itaú, a companheira Érica, que é coordenadora da Regional Leste, bancária do Bradesco, e o companheiro Cássio, que está aqui representando a Regional Sul. Na folha bancária, a gente via aquelas carinhas, sabe aquelas fotos dos coordenadores? Na Regional Sul era uma Lu.
mas a Malu hoje, por uma questão pessoal, não pôde comparecer, porque o nosso programa é ao vivo, né? Está aqui o companheiro Cássio, que é bancário do Santander e que ajudou também a coordenar a greve lá na Regional Sul. Gente, boa noite. Nós estávamos conversando aqui no primeiro bloco, falando da avaliação da campanha, como é que é, as dificuldades. Cada regional tem sua característica, algumas têm mais agência, outras têm mais prédios. Algumas regionais as distâncias são muito grandes, outras regionais a distância é menor, uma regional tem municípios. Enfim, então eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi a greve na regional de vocês, dessa estrutura, para a gente conversar um pouco sobre a campanha, para as pessoas entenderem que esse processo de mobilização é que o resultado é proporcional a essa mobilização. Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, o sindicato fez isso. Não, o sindicato vai lá, ele coordena, ele ajuda a acontecer, mas quem faz é a pessoa mesmo participando, né? Maico, conta um pouquinho da Regional Oeste. Né? Conta aí um pouco como é que foi a greve lá, como é que é a característica da regional. Assim, pelo que foi dito no primeiro bloco, Giovândia, não difere muito de uma regional para outra, né? A questão de como que os bancários entram em contato com a gente, liga, pede faixa e tal. Na Oeste a gente tem um diferencial porque a localização geográfica da Oeste expande um pouco, né? Então, assim, a gente com o contingente que nós temos nas agências, ou na regional, e com os militantes que vêm ajudar a gente de outras categorias, né? A gente não consegue pegar toda a região, por exemplo, de uma vez só. Então, no primeiro dia a gente pegou a Faria Lima, estendemos na Faria Lima, no segundo dia a gente foi para Lapa, fechamos toda a Lapa. Na Lapa. Toda a Lapa. E o interessante é o seguinte, Ju, quando nós paramos a Lapa, que a gente pegou a Lapa inteira, lá na região da Lapa tem agências estratégicas, né? Agências grandes, de grandes portes, com bastante funcionários. E assim, a maior dificuldade não é em parar. Quando você para, o bancário vê o sindicato lá, ele fica feliz que você está lá na porta, mas ele quer ir tomar um café, quer ir para o shopping, quer dar uma passeada. E aí eu acho que está um pouco a dificuldade, que é a conscientização. Então você tem que fazer um trabalho árduo em cima dessas pessoas. Quando você vê aquelas pessoas aglutinadas na porta da agência, tem que ir até eles, conversar, explicar o que está acontecendo, que é importante a participação deles, que é importante eles dispersarem, não ficar atendendo o telefone de gestor. Ou ajudar a fazer a greve em outro banco, ou entrar né? na van, que sempre fica à disposição lá, nas regiões a gente para poder pôr essas pessoas na vez, ajudar a gente a expandir a greve, porque na verdade é isso que acontece, né? Mas a Regional Oeste tem prédios importantes, inclusive que participaram da campanha, né, da greve, como o ITM, que é um prédio, é o call center do Itaú. Um diferencial da Oeste, Giovanni, é que a gente tem bastante concentrações na Oeste, concentrações importantes e estratégicas. Na Oeste nós temos ITM, nós temos o CAL, nós temos o Centro Administrativo lá da Raposo, nós temos do Santander, né, o SP1, o SP2, que são os call centers. Então, assim, são estratégicos. No ITM, por exemplo, agora que passou a campanha e tal, a recepção dessas pessoas está sendo muito grande, né? Por quê? Nós temos em torno de 4 mil funcionários, um pouco a mais que isso, contando com os terceiros, enfim. E 80% desses bancários lá do ITM pegaram mais que 7,5. Eles estão no piso e pegaram 8,5. E isso já vem ocorrendo nas outras campanhas, que toda vez que melhora o piso, eles são muito beneficiados. Outro ponto... Deixa eu só falar um pouquinho, que você já está avaliando o resultado, daqui a pouco você fala um pouco mais sobre isso. Tá. Érica, me conta aí, a Regional Leste ela é um regional que tem distâncias muito grandes, né? Você vai lá São Mateus, né? Aí você pega São Miguel, por exemplo, né? Aí você vem aqui na Penha, no Brás, onde é que aconteceram essas paralisações? Você diria que os bancários participaram efetivamente, ajudando a parar outras agências, muitos militantes? É necessidade de ampliar essa participação? Bem, boa noite, Giovândia, boa noite aos meus colegas coordenadores que aqui estão, boa noite aos bancários que estão nos assistindo. Bom, a greve esse ano foi forte, como acontece em todos os anos. A Regional Leste assim, tem um histórico muito forte, os bancários se envolvem bastante, mas assim, para além dos que se envolveram, a gente precisa de mais envolvimento dos bancários. Porque a greve só não foi maior porque faltou perna, porque pedido de paralisação tinha todos os dias. Você falou, citou São Mateus, citou São Miguel, tem locais, tem distâncias muito maiores que São Mateus e São Miguel, e a gente conseguiu chegar nesses locais. Nós chegamos na divisa com outros municípios, inclusive, que em anos anteriores nós não chegamos. Foi uma boa greve, foi uma boa paralisação, nós tivemos participação dos bancários, como eu já disse antes, e nós temos todos os anos, mas eles precisam se envolver mais.
porque quando eles se envolverem mais, a greve será maior do que foi esse ano. Mas foi uma boa greve, foi uma boa participação. Eu costumo dizer o seguinte, se 100% dos bancários, 90% dos bancários entrarem na greve no primeiro dia, com certeza a campanha vai se resolver rapidamente, né? Porque logo, logo o banco vai negociar e não vai ficar parado tanto tempo sem as pessoas trabalhando. Então, ela pode ser mais rápida e ela pode ter um resultado melhor se tiver mais gente participando e se tiver que representa uma força maior, né? Apesar da gente ter uma campanha nacional com a boa adesão, com a boa participação, com a unidade da categoria, acho que é importante as pessoas se conscientizarem e entenderem isso. O Cássio, conta pra gente, a Regional Sul também é uma regional que tem grandes distâncias. Como é que foi a greve lá? Boa noite a todas. Então, a greve na Regional Sul foi assim. Realmente, é uma área que é muito grande. Ele começa lá do Ibirapuera e termina lá no Mboimirim. Então, nossa estratégia foi o quê? Foi reunir em grupos. Teve 4 grupos e teve, inclusive, a equipe Fecha Bancos. Essa equipe Fecha Bancos, o que seria? Seria justamente as agências que ligavam para nós. Né? Agências ligavam para nós, tá? E pediam justamente material, justamente que eles já estavam prontos a fechar a agência. Só precisava de material de disponibilizado lá, faixas e adesivos. Então a gente compreende essa parte. E o Santander tem os centros administrativos lá também, os casas, né? Também participaram da greve. Exato. Nos casos, por exemplo, o Casa 3, tá? Foi 95% de adesão, tá? E realmente foram muito receptivos, tá? As pessoas não ficaram na frente do banco e realmente eles se dissiparam. Ajudaram a gente também a paralisar outros bancos, inclusive nós da Regional temos outros centros administrativos importantes. Por exemplo, o Banco do Brasil. Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tem o Bradesco, tá? E tem o HSBC também, dentre outros, né? Então foi assim, foi muito bom. Inclusive a logística, tá, dos transportes era eficiente porque a gente colocava em pontos estratégicos. Então tinha bancários que realmente queriam colaborar conosco, tá? Então a gente distribuía as pessoas nessas partes aqui, que realmente estavam a fim de participar e ajudar justamente nessa nossa mobilização. Qual que é a avaliação aí, pedir para cada um de vocês falar rapidamente, qual a avaliação dos bancários lá na Regional, agora, depois que fechou a campanha, qual a avaliação deles do acordo? Lá na Oeste, muito boa. Eu tiro isso porque, não só pelas conquistas que nós tivemos, que foi aumento real melhor que o ano passado, enfim, as ligações que a gente está tendo na Regional, de pessoas procurando, querendo se sindicalizar, dando parabéns para a categoria, para o sindicato, elogiando o nosso trabalho. Até mesmo no período da greve, acho que o bancário está tão saturado com as metas abusivas, com as pressões. Tal. Teve um prédio que nós paramos na Oeste, Giovândia, que assim que a gente chegou, o pessoal começou a desligar as máquinas e descer do prédio. Né? Então, assim, para você ver quanto que é importante a nossa presença e quanto isso o bancário valoriza, né? Quando o sindicato está na base. Né? Com as condições de trabalho, certeza. Provavelmente, salariais. Então, assim, para a gente lá tá sendo muito positivo. No ITM, né? O pessoal esteve lá hoje fazendo a folha e a recepção do pessoal foi muito boa, muitos elogios. Realmente foi muito boa. Muito bem. Parabéns aí, Nelson. Érica? Bom, a Regional Leste tem 570 locais. Nós ainda, após a greve, não conseguimos chegar em todos, mas a gente chega lá até o final da semana. E o retorno até agora tem sido muito positivo. Os bancários estão gostando do acordo, muitos têm ligado na Regional. Então, assim, eu acredito que foi uma campanha vitoriosa e os bancários estão dando esse retorno para nós. Foi uma campanha positiva e eles gostaram do resultado. Cássio? Então, lá pela Regional Sul, tá? Realmente foi muito positivo, tá? Os bancários realmente gostaram, tá? Da nossa campanha e aviso também o seguinte, a campanha não termina agora, ela começou, praticamente é sempre uma continuidade a nossa campanha. Termina-se uma campanha e já começamos a outra. E começamos justamente com esse trabalho de conscientização, tá? E justamente preparando justamente para uma nova campanha salarial. Mas de modo geral foi muito boa. Você falou uma coisa que é muito certa, Cássio. Os problemas não estão todos resolvidos, né? A campanha ela consegue ter avanços. Mas a gente tem que continuar na nossa luta. Aí vai de local por local do trabalho, a gente está, enfim, banco a banco, de continuar discutindo os problemas que os bancários estão enfrentando e a gente continuar lutando para melhorar as condições de trabalho, por exemplo. Acho que é uma coisa que a luta continua, né? Aqui acabou uma campanha, mas a luta nossa continua, com certeza, e o sindicato está todo comprometido com a continuidade dessa luta e acompanhar no dia a dia, nos locais de trabalho, tanto o cumprimento da convenção coletiva quanto a melhoria dessas condições de trabalho. A gente vai encerrar aqui esse bloco, queria agradecer a presença de vocês e já no próximo bloco a gente vai falar aí com a Regional Paulista
A Neiva Maria vai representar aqui a Regional Paulista. A gente vai conversar com o Alves, que é coordenador da Regional Centro, que vai explicar também como é que funciona a greve aqui na Regional Centro. E a gente finaliza aí o nosso Momento Bancário em Debate, que contou para vocês um pouco, né, está tentando contar para vocês aqui um pouco como é que funciona coordenar uma regional, como é que funciona coordenar uma greve, né, os desafios que tem e por que a gente não chega em todos os locais na greve, por que a gente escolhe, qual é o critério para escolher alguns locais. Então é isso, no próximo bloco a gente volta. Desde janeiro deste ano, os bancários contam com um novo site do sindicato. Entre as novidades, está a criação de uma página exclusiva para vídeos, onde é possível visualizar todas as reportagens realizadas pela equipe da TVB, a TV dos bancários. Para acessar os vídeos é bastante simples. Basta clicar no ícone Vídeos, localizado no canto superior direito do site. Na tela, sempre aparecerá o vídeo em destaque. Clicando na aba Momento Bancário, você terá acesso ao arquivo dos programas, disponibilizados logo após a exibição. O Momento Bancário em Debate é um programa de Web TV, transmitido ao vivo todas as quintas às 20 horas. Na parte inferior da página, você tem acesso aos principais vídeos em destaque. E nestas duas abas também podemos conferir os vídeos mais recentes e os mais vistos. Você também poderá compartilhar nas redes sociais os programas e reportagens da TVB, clicando nos ícones localizados no canto direito dos vídeos, por meio do Facebook, Twitter e pelo sharing, no qual é possível copiar o link do vídeo escolhido e disponibilizá-lo para outras pessoas. Na home do site, você também encontrará um vídeo em destaque. Basta clicar para assisti-lo e para acompanhar em tela cheia, basta clicar aqui. Assista, compartilhe, sugira, comente. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, agora conversando com a Neiva, que está representando aqui a Regional Paulista, e o Alves, que é coordenador da Regional Centro. E olha que 7 coordenadores passaram por aqui, e para trocar no intervalo as pessoas é bem complicadinho, porque nós estamos aqui ao vivo, são 20 horas e 26 minutos, mas está dando tudo certo, né? Bom, gente, vocês ouviram aqui um pouco da conversa com os coordenadores anteriores. A gente está falando um pouco, mostrando um pouco como é que funcionou na regional, a greve, as dificuldades. Acho que a campanha passa por isso também, né? As pessoas entenderem que tem toda uma estrutura em torno da campanha, que a gente tem resultados que mostram que realmente a campanha conquistou avanços, o aumento real de 2% foi arrancado na mobilização, né? Foi fruto dessa organização dos trabalhadores, que representa aí, com certeza, desde 96, um aumento real linear, que foi para todo mundo, né? O maior aumento real que a gente já teve. Ano passado nós fizemos 21 dias de greve, nós arrancamos 1,5% de aumento real, foi também um movimento importante que fez a gente chegar aqui no 9º dia já com a proposta e foi aprovada no Brasil inteiro pelos bancários, né, grande maioria dos bancários. E a gente tem avanços na área de saúde, que é garantir o pagamento dos salários para as pessoas que antes ficavam sem receber, que era uma injustiça imensa, né? A pessoa está doente, fica sem receber salário, tem que comprar remédio, às vezes ficava 30, 40, 50 dias sem receber nada, endividado, doente, né, fragilizado, questão desumana, e que nesse acordo a gente garante o pagamento até que a gente vá resolver isso junto ao INSS. E a gente tem avanços aí com o projeto piloto de segurança, que que a gente espera que implemente ações que depois possam ir para o Brasil inteiro, se mostradas a eficiência dessas ações. A gente tem aí avanços, porque vamos fazer de novo na Neiva o censo da diversidade, que é um retrato da categoria, que vai comparar esse retrato em começo de 2014, que tem toda uma preparação para realizar esse censo. Você tira um retrato e olha o retrato de 2008. Você fala assim, bom, esse retrato aqui está melhor que 2008 ou esse retrato está pior. E aí a gente tem que tomar ação para melhorar o quadro, né, que a gente está vendo. A gente coloca aí só nossa campanha, às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Só de PLR é em torno de quase 5 bilhões de reais que vai ser injetados na economia.
de antecipação dessa PLR são 2 bilhões e 300 milhões de reais que são injetados na economia no Brasil inteiro, que faz uma diferença grande. Isso é dinheiro que a gente coloca no bolso do trabalhador, entendeu? E que é o resultado dessa campanha nacional, que é uma referência para as categorias, mas ela tem toda uma estrutura e um trabalho que é feito para que dê certo uma greve, para que dê certo uma campanha, né? Que começa desde aquelas consultas que a gente fez, né? As conferências, aí vem a negociação, a entrega da pauta, né? As atividades que a gente faz para mobilizar, a publicação que a gente faz nos jornais para avisar os clientes. Como é que foi nas regionais? Como é que foi na Regional Paulista, Niva? Conta um pouquinho. Bom, boa noite, Juvândia, boa noite aos bancários e bancárias, aos internautas que estão nos assistindo, aos coordenadores que estão aqui. Como outros coordenadores já colocaram, a Regional Paulista tem essa questão territorial muito ampla, né? Sem contar que é o coração do sistema financeiro de São Paulo, onde estão lá os maiores bancos, muitas agências de alta renda e também tem as principais redes de televisão, de rádio, que estão sempre por ali. Então, a gente, sempre no primeiro dia de greve, a preocupação da gente na Paulista a gente tem que dominar a Paulista, tem que estar em todos os lugares da Paulista para dar o recado que os bancários estão em greve, né? Em todos os bancos públicos e privados, e depois expandir, como todo mundo falou aqui, né? Depois ir para os bairros, no nosso caso, para as Alamedas, né? Para Tutóia, para Alameda Santos, para Estados Unidos. E a nossa regional também, ela vai lá da Paulista, da Brigadeiro, até a Avenida Santa Catarina. Passa pelo Jabaquara, é muito grande, é uma extensão muito grande. Mas a gente sempre começa fazendo a nossa organização, os diretores do sindicato, os a Regional Paulista também é uma regional que tem concentrações, né? Tem prédios. Tem do Por Banco exemplo, do o pessoal Brasil, do Itaú, do da Majolão, participaram da greve bastante. A Caixa Econômica Federal tem vários prédios na Paulista. O atual, a gente agora, se é a Brigadeiro, né, que a gente está chamando, o antigo Majolão. Teve uns 3 dias que a gente fez atividades lá, o dia inteiro. O pessoal de lá tem uma tradição de participar. Esse ano, fazia muito tempo que a gente não parava o Bradesco lá no 1450, teve um ato das categorias lá no dia... Na Paulista, ali a concentração das centrais sindicais, metalúrgicos, químicos, nós começamos uma boa paralisação. Primeiro com todos os bancários daquele prédio, bancários, securitários, pessoal do mercado de capitais, e depois terminou o ato, os bancários continuaram na paralisação, na greve, né? E foi muito interessante porque tem quase 2.000 trabalhadores lá. E ressaltando que na Paulista, principalmente, nós temos muita participação dos bancários do Bradesco. Proibitório já nessa data, né? Nesse dia nós conseguimos derrubar os interditos proibitórios nessa campanha, foi uma vitória grande. Conseguir derrubar os interditos, porque acho que resolveu uma injustiça, uma coisa absurda. O juiz concedeu o interdito proibitório numa greve da categoria que está garantida na Constituição Federal, né? E as principais agências do Bradesco na Paulista, que é muito difícil, os bancários participaram. A gente percebe que ano a ano, apesar da dificuldade, porque também a gente sabe que tem pressão, tem uma série de estratagemas que os bancos usam, mas cada vez mais os bancários estão tendo coragem de participar. Não com a qualidade que a gente gostaria, que precisa, né? Mas a gente percebe que vê avanços. Conta pra gente um pouquinho. A sede do sindicato fica aqui no centro. É verdade. Centro Velho, aqui bem na rua São Bento, e o centro para sempre, todos os dias da greve. Eu me lembro que a gente já chegou a fazer greve, que agências aqui do centro, né, Bradesco era uma que sempre queria abrir agência, chamar a polícia, muita truculência. E depois a gente fazia um monte de atividade nessas agências, os militantes iam lá, ficavam chateados, porque o banco forçava, pressionava aí os funcionários. Eu vi que nessas últimas greves as pessoas têm participado mais, Acho que nesses últimos 3 anos aí, essas agências que a gente tinha mais dificuldades de parar, que a gente tinha briga, tinha a questão do interdito também, né? Nesses últimos anos, acho que a gente conseguiu conscientizar um pouco mais os bancários, né? E eles têm aderido à greve, tanto que assim, não só as agências aqui que nós tínhamos problemas, também os prédios que nós tínhamos aqui, que nós temos, né? Que são as concentrações tanto de bancos públicos e privados, que desde a última greve, nesse ano também, 9 dias, elas ficaram paradas todos os dias. Mesmo Sim. banco público e privado aqui, grandes concentrações paralisaram todos os dias, né? Essas agências que a gente sempre teve dificuldade, também esse ano a gente conseguiu parar com todas as atividades de todas elas.
A região central aqui, né, o pessoal fala a região central, está aqui do lado da sede do sindicato, mas a região central ela compreende aí, vem até do Brás, ela vai até a Barra Funda, né? Então nós começamos realmente aqui no centro e como todas as outras regionais, a gente continua com os prédios e com as agências aqui fechadas, de acordo com o bancário vem nos ajudar, nós vamos conseguir chegar nas outras regiões. Muitos centros administrativos do Banco do Brasil. Sim, Banco do Brasil. Complexo São João, tem vários prédios aqui, CSI, que estavam parados. Sim, tem são mais de 10 concentrações. O Itaú Patriarca também. Tem o Bradesco Nova Central, também Telebanco. Telebanco do Bradesco, do HSBC também. Do HSBC também conseguimos por duas vezes as atividades do Telebanco do HSBC foram parando todo o dia inteiro, entendeu? Então, assim, são mais de 10 concentrações que nós temos aqui na região central. E em todas elas, né, a gente conseguiu, não sei se em todas, mas a gente conseguiu chegar algum dia lá, devido a isso, a gente ter feito uma conversa com o bancário, tem explicado para ele da importância de participar, porque só assim a gente vai conseguir avançar. Assim como para a gente chegar em outras regiões, a gente precisa que esse bancário nos ajude. Não é só chegarmos lá e colocarmos uma faixa, ele vem com a gente vai para outras agências, e aí essa importância da gente termos a van, porque não só é coordenar as pessoas, né? A gente tem que coordenar tudo, pensar na van que leva o bancário, pensar no lanche, pensar em tudo que compreende aí, coordenar essa... Trabalhar para preparar, adesivo... Camiseta, água, da greve, faixa, jornal do cliente, transporte, os telefones não param de tocar. Telefone. É uma tarefa muito difícil, mas ela é gratificante, né? Porque o resultado da campanha, acho que foi bom. São daqueles adesivos que estamos em greve, nós rodamos 100 mil adesivos. 100 mil adesivos. Que é uma coisa assim que roda no sindicato inteiro, é distribuído desde a primeira assembleia, desde a assembleia que organiza a greve, as faixas, né, que vão... Ainda devo ter faixas para recolher em algum lugar, que eu devo ter deixado para a gente poder, crescendo, a gente vai usando as nossas estratégias, né? Então, tem um bancário que mandou uma pergunta aqui, ele falou o seguinte: como ficaram as contratações para os bancos privados? Essa é uma boa pergunta. Nós discutimos o tema emprego e a FENABAN não quer discutir o emprego na mesa de negociação. Nós fizemos uma atividade, a gente veio, né, em uma marcha ali da Brigadeiro, da Paulista, até aqui o centro, discutindo as demissões dos bancos privados, a necessidade de mais contratações, denunciando para a população que os bancos ganham muito dinheiro, mas na hora de retribuir para a sociedade com mais contratações, para melhorar o atendimento, eles se recusaram, disseram que isso não é assunto de convenção coletiva. Nós ficamos várias negociações forçando o mesmo debate. E como a FENABAN disse que não é lá que discute isso, nós mandamos uma carta para cada banco para fazer a discussão e nós vamos continuar cobrando dos bancos privados, né, Itaú, Santander, Bradesco, HSBC, essa questão das contratações e o fim dessas demissões, porque é uma coisa descabida. Assim, se o banco é uma empresa tão lucrativa, não tem sentido estar demitindo trabalhador, né? Muito pelo contrário, a gente vê uma sobrecarga de trabalho que necessita de mais bancários. Aí tem uma pergunta aqui do bancário do Banco do Brasil, que ele fala o seguinte: gostaria de saber quem vai esclarecer aos funcionários do BB sobre a implantação da jornada de 6 horas. Cargos novos de 6 horas serão criados? O que ocorrerá com os cargos atuais de 8 horas? Haverá redução salarial? A redução salarial está prevista no acordo coletivo? Não, nada disso está previsto no acordo coletivo. Vou explicar para vocês. Inclusive no acordo, amanhã a gente vai assinar esse acordo e terá um termo aditivo e a gente vai... espera, inclusive, nós estamos cobrando do Banco do Brasil, inclusive, que apresente essa proposta completa, essa questão completa, para que todo mundo saiba o que é que ele vai fazer com a jornada de 6 horas, quais são os cargos. Isso não está colocado no acordo, que tem colocado na mesa de negociação, é que o banco vai criar os cargos de comissão de 6 horas. E aí ele vai apresentar isso, e ele quer fazer essa discussão. Vai apresentar isso até começo de janeiro. Nós estamos cobrando amanhã estarei em Brasília, já para assinar o acordo e para cobrar essa formulação, essas questões. Então, isso não está no acordo coletivo, estará no aditivo específico sobre essa questão da jornada. E na próxima semana a gente vai falar do acordo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A gente assinou ontem a Convenção Coletiva de Trabalho Nacional,
Amanhã nós vamos assinar o acordo específico da Caixa, o aditivo da Caixa e o aditivo do Banco do Brasil. E na próxima semana nós vamos estar aqui com um conjunto de pessoas também, esclarecendo para vocês o acordo, fazendo debate com vocês, né? Então, não faltará a oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre isso, além do que já tem de informação no nosso site. Bom, eu queria que vocês dissessem o seguinte: qual a avaliação dos bancários aí no geral, né? Qual é a avaliação dos bancários sobre o acordo, sobre a campanha? Juvândia, eu creio que os bancários sabem que nós temos um bom acordo, né? Nós temos uma campanha, o ano passado nós temos 21 dias de greve, né? A gente conseguiu esse ano, com 9 dias de greve, um acordo, né, melhor ainda que o ano passado. Eu acho que isso é fruto dessa nossa organização, dessa nossa luta. A gente teve um aumento significativo no piso, isso é muito importante porque inibe a rotatividade e também você tinha lembrado dessa questão do mapa da diversidade. A gente sabe que as mulheres e os negros ainda estão onde se pagam nos cargos menores e onde se pagam os menores salários. Então, a valorização do piso desde 2004 é mais de 35%, não é isso, né? Exatamente. Então, a gente tem feito, ano a ano, bons acordos com aumento real acima da inflação, melhorando a PLR, garantido cláusulas inéditas, como, por exemplo, a questão do combate ao assédio moral, que tem trazido bastante demandas para o sindicato, tem ajudado a gente a entrar nos locais e discutir essa coisa da organização do trabalho. Então, assim, a gente sabe, e o bancário também sabe, que poderia ter sido muito melhor se todo mundo pudesse ter participado da forma como a gente gostaria. Nós somos 138 mil bancários, né? Só em São Paulo. No dia que a gente teve mais adesão, foram 35 mil. É muita gente. Mas você imagina se a gente conseguisse chegar a 100 mil. Aí sim a gente faria a revolução. Mas a gente tem avançado e as pessoas sabem que a gente tem feito o esforço do tamanho da mobilização que a gente fez e uma boa negociação. A gente tem que parabenizar o comando. A gente olha também os outros acordos que as categorias têm fechado. Nós fizemos um acordo melhor do que muitas categorias. E é um acordo que vale para o Brasil inteiro, um acordo importante, que de tudo que a gente tem no nosso acordo é resultado dessas lutas. Porque às vezes o pessoal entrou no banco agora não sabe que a gente tem vale alimentação e refeição, porque nós lutamos para conquistar, que temos PLR, que foi resultado dessa luta, dessa negociação e a conquista da categoria. Entendeu? Que a ampliação da licença maternidade para 6 meses é conquista da nossa categoria, dessa negociação. Enfim, que tudo que a gente tem de direitos são conquistas. É resultado dessas lutas mesmo que a gente faz ano a ano e que a gente tem avançado, né, paulatinamente, sucessivamente. E que é um esforço nacional, né? Poucas categorias no Brasil têm um acordo, uma greve, começa no mesmo dia, um comando negociando com a FENABAN, né? Todo o esforço de organização que a gente faz antes da greve em si. Alves, fala um pouquinho aí, rapidamente, como é que os bancários do centro estão avaliando o acordo? A avaliação é positiva, Juvândia. Os bancários que a gente tem falado, que a gente tem conversado, né, depois da greve aqui, até porque o número de bancários que foi contemplado com um aumento maior, que foi 8,5%, né? Então é grande esse número. Outra reivindicação que nós tínhamos, que era o aumento também dos tickets, né? Que Sim. O bancário hoje, para ele se alimentar ou ir ao mercado, o custo está muito alto. Também foi benéfico nessa parte também, assim, os bancários estão contentes com o aumento e agora estou esperando aí dos bancos. Só essas diferenças do reajuste que nós conquistamos para os vales refeição e alimentação vai injetar anualmente na economia 407 milhões de reais. Só essas diferenças, né? Tirando o que você já tinha de valores que foi agregado, vai representar 407 milhões. Então, se isso individualmente, a gente quer aumentar mais ainda, né? Mas quando você olha o montante, você vê o quanto isso é significativo para os trabalhadores no Brasil inteiro. Quer saber o que eles nos ligam para saber quando vem. Né? A gente sabe quando vem, essa é uma boa pergunta. A PLR são 10 dias corridos, né? Então já está anunciado aqui já no site, você já vai ver que tem vários bancos já anunciando. O Bradesco deve anunciar, a gente está cobrando do banco, talvez amanhã a gente já tenha essa resposta. O Itaú já até divulgamos, já anunciou, já respondeu aí para o sindicato que no dia 8 paga o PCR e no dia 11 paga a antecipação da PLR. A Caixa Econômica Federal vai pagar a antecipação da PLR no dia 11 e também já as diferenças. O Itaú paga as diferenças de ticket, do Vale Refeição Alimentação, né?
porque é tudo retroativo a 1º de setembro, e as diferenças salariais, e também vai antecipar o pagamento da 13ª cesta alimentação no dia 26 de outubro. Então a gente já tem aí alguns pagamentos confirmados e tem alguns que a gente continua cobrando e confirmando. O Santander, no dia 11, ele vai pagar essa antecipação da PLR e também do programa próprio, né? E a gente tem aí, no dia 19 de outubro, as diferenças dos pisos, a diferença do vale-refeição, alimentação, dos salários e a 13ª cesta alimentação também será paga no dia 19 de outubro no Santander. Então, essas são datas que a gente tem, a gente vai estar divulgando as outras datas no próximo período, e amanhã a gente assina os acordos da Caixa Econômica Federal e o acordo aditivo do Banco do Brasil. Na próxima semana, como eu já disse, nós vamos conversar sobre esses acordos específicos do BB e da Caixa Econômica Federal. Vamos falar um pouco também da campanha, né, para que as pessoas entendam o que a gente avançou, o que a gente tem que avançar, como é que continua essa luta. E a gente vai assistir agora um curta, né? Como, não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente encerra o nosso Momento Bancário e Debate, a gente coloca um curta, né? E que eu acho que é uma forma de divulgar esse trabalho, né? No Festival de Curtas, a gente fez um contrato para divulgação desses curtas, que eu acho que é super interessante, é um trabalho legal, e que o bancário deveria também tentar fazer o seu curta, que de repente a gente apresenta aqui no Momento Bancário em Debate. Então, eu queria dar um grande abraço a todos e a todas, e dizer que na próxima semana a gente está de volta com o Momento Bancário em Debate. Agora que acabou a greve, nós retomamos a periodicidade das nossas conversas, e a gente vai ficar aqui com um curta Fute Mobile, do Rui Avelãs Coelho. Grande abraço. Obrigada, meninos. Um abraço para todos. Até mais. Tô lá, mãe. O jantar já tá pronto? Já, caminho.